Oi, hoje é 14 de fevereiro, estamos em 2015, né? Eu acabo de sair do acampamento de verão, acabo de assistir algumas orientações sobre as ações missionárias de 2015, etc. E agora estou sentado diante do que parece ser uma árvore, mas que há tempos atrás eu mostrei que era um galho de árvore seco, né? Agora vocês estão vendo aí, né, atrás. Eu vou sair um pouquinho para vocês verem bem, né? Parece uma árvore, não dá para sentar embaixo. Isso na verdade é um pé de feijão. São 3 pés de feijão. Eu gosto desse tipo de feijão. E agora está bonito, está começando a florescer. Em março nós já vamos começar a colher feijão. Aquele feijão chamado orelha de padre, né? E é muito gostoso. Deus está abençoando esses pés de feijão. Tem mais outro ali, uma outra árvore, tem uma bergamoteira seca bem grande, que tem 2 pés de feijão lá, tomaram conta daquela árvore. Pois bem, nós estamos aqui na lição número 12, não é? A humildade dos sábios. E esse é um assunto que interessa muito, muito mesmo, porque ele faz a diferença entre a vida e a morte. Portanto, para estudar esse assunto, como de costume, faremos a nossa oração. Santíssimo, sábio e grande Deus que estás nos céus, ensina-nos um pouco da tua sabedoria, de quão importante é sermos humildes, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo também de Deus. Porque desta maneira estaremos aprendendo a ser cidadãos do reino dos céus, que bem logo certamente iremos conhecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só, a humildade dos sábios. Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estava falando antes, na oração, inclusive, não é? Os cidadãos do céu são todos humildes. Deus é humilde, Jesus é humilde, o Espírito Santo é humilde, os anjos, não sei quantos são, mas é uma quantidade enorme, são humildes. O normal no céu é ser humilde, não é? O que tem de tão extraordinário na humildade? Isso é muito simples de responder e de entender. Cidadãos humildes são colaboradores uns com os outros, não brigam entre si, amam uns aos outros, não tem como amar uns aos outros não sendo humilde. Sendo arrogante não existe amor. A lei de Deus é o amor, portanto a lei de Deus é a lei dos humildes, a partir do humilde de todos os humildes, que é Deus. E a humildade, ela viabiliza a felicidade, a vida eterna, a colaboração, né? Não tem na humildade alguém querendo ser o primeiro, querendo ser o maior, querendo ser o melhor, querendo ser o mais importante, o mais honrado, etc. A grande virtude dos seres criados de Deus, sendo normais, é serem humildes. Aqui na terra, que está tudo invertido, aqui o humilde, na verdade, é alguém visto como inferior. A humildade é o maior de todos os dons de vida que o Senhor Deus concedeu às pessoas, né? Então está escrito aqui: bem-aventurados humildes de espírito, ou seja, aqueles que são humildes de dentro, de coração, da mente, aqueles que não precisam fazer força. Puxa, eu tenho que ser humilde, não posso esquecer, não, são humildes ao natural. Isso é produto da transformação
de Deus, né? Vocês estão vendo lá atrás o cachorro, né? É um dos nossos cachorros. Há pouco a minha esposa passou lá com um deles, né? Aqui diz assim, ó: na Bíblia a humildade é considerada uma virtude importante. Isso é verdade, né? Jesus foi à cruz porque era humilde. Morreu por nós porque era humilde. Ele passou a maior de todas as vergonhas. Ele sofreu. Ele é o Rei do Universo. Jamais teria vindo a esse mundo. Estou vendo essa luzinha aí piscando. Jamais teria vindo a esse mundo, nesse lugar que se tornou o pior lugar do universo, porque em outros lugares onde existem seres não tem pior nem melhor, né? Tudo é perfeito, né? Mas aqui, que esse lixo, ele veio aqui como uma criança humilde. Nunca teria vindo morrer por nós se não fosse humilde, se não tivesse amor, e nunca seria humilde se não tivesse amor. É isso. Então, quem você acha que é? Isso aqui se aplica de duas formas. Uma que é o carteiraço, né? Sujeito, eu lembro de um juiz aí, aqui no Brasil, né, que a guarda de trânsito aplicou uma multa porque ele estava em excesso de velocidade. Ah não, parece que estava bêbado, né? Parece que é isso. E ele processou a guarda de trânsito. Gente, o juiz fazer uma coisa dessa só no Brasil mesmo, só nesse mundo mesmo. Porque no reino de Deus, o juiz de todo o universo se transformou num ser humano para ser humilhado, para ser avacalhado, né? Para ser judiado, para ser morto por amor de nós. É diferente. Os humildes são superiores, porque eles criam uma sociedade superior, uma sociedade de respeito, né? Hoje, nós vemos, por exemplo, os políticos. Eu estou vendo essa coisa da cantareira. Agora, felizmente, está começando a chover por lá, mas a essa altura já é tarde, né? Vai chover não o suficiente, vai chover pouco. Vai empurrar um pouco mais adiante a crise maior. Não sei como é que vamos fazer depois, vamos ter que achar uma solução. Mas, enfim, quando já se devia estar racionando há tempo, não, essa palavra não pode usar. Acho que a palavra racionamento de água tira o político da próxima eleição. Parece que é isso. Que coisa mais ridícula. Falta de humildade, né? Eu creio o seguinte, olha só, o que eu creio, com relação à política aqui no Brasil. Se tivéssemos um político realmente humilde, ele se reelegeria sempre. Porque o povo a essa altura cansou de ser enganado, né? Eu vou dar um exemplo de falta de humildade. Os times de futebol me entristece quando membros da nossa igreja ainda ficam dizendo: o meu time é o melhor. Gente, o que é isso? Esse time, aquele outro time, são todos eles feitos de seres humanos falhos. Não tem nenhum melhor que o outro. Às vezes um está melhor, ganha daquele, na outra oportunidade aquele ganha desse um que estava melhor. Eu faz uns 30 anos, por aí, talvez até mais. Estou com 64, mais de 30 anos. Que não me importo mais nada com torcer por esse ou aquele time. Isso é uma coisa que... Isso Satanás não me tenta mais, porque não adianta nada, né? Que é isso? Eu sou o melhor. O meu time é o melhor. A minha empresa é a melhor. A minha igreja é a melhor. A minha família é a melhor. O meu título é o melhor. Minha vestuária, meu vestimento é o melhor. Meu carro é o melhor. Quem você acha que é? Quem? É normal o ser humano ser orgulhoso, se achar o único, certo, e pensar que não existe, não necessita de conselho, e por natureza nós não somos humildes. A humildade é uma condição que o Espírito Santo precisa desenvolver em nós por meio da transformação. Nós precisamos conhecer mais de Deus. Qual é o tamanho do universo? Me explica. Bom,
mediram, já olharam, etc. e tal, mas cada vez que o aparelho melhora, que consegue captar sinais de mais distância, o universo aumenta, né? Acho que tem 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem uma média de 100 bilhões de estrelas. Há a possibilidade do universo ser infinitamente grande. Muito bem. Se nós não conseguimos explicar as coisas pequenas da vida, que nós vamos estudar na parte quinta-feira, né? Eu acho. Não é isso? É, exatamente. Como é que nós vamos querer explicar o universo? E se nós não conseguimos explicar o universo, como é que nós vamos querer explicar o autor do universo? O Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Isso é bom, porque na medida que não tem como explicar, como entender inteiramente a Deus, Ele é tão grande, poderoso e infinito, que nós podemos confiar nele, uma vez que com todos esses atributos de poder, Ele é também amor e é humilde. Pronto, fechou a equação. Querem mais que um ser rei do universo, humilde e infinitamente poderoso, e que nos ama, que chegou ao ponto de vir aqui a essa terra, morrer por nós? Não tem para pedir mais. Eu quero ser súdito desse aí. Depois continua o estudo aqui. Bom, nós devemos pedir que não sejamos nem pobres nem ricos, meio termo, equilíbrio, certo? Isso aqui é condicional, porque que grande, eu digo aqui, ó, que grande bênção é quando temos um rico na igreja e que é fiel a Deus. Que grande bênção! Esse sujeito pode construir uma igreja, pode financiar pastores, pode financiar obreiros, etc. E tem muita gente que é assim, que são ricos, são muito ricos. E são grande bênção de Deus. Eu quero até nessa lição aqui exaltar o sentido contrário do que a orientação que está aqui, que é uma orientação correta, né? Mas é uma exceção ser rico e também ser humilde. Isso é uma exceção. Que grande bênção são os nossos ricos adventistas humildes. Eles são. Sei de várias histórias aí de gente rica que fez excelente trabalho. Eu quero conclamar a outros que são ricos que se tornem humildes, que se tornem simples, que se tornem fiéis a Deus. Eu não sou rico, mas até eu gostaria de ser rico e ser humilde. Mas Deus sabe o que eu seria se fosse rico, né? Então, que Deus faça de mim e de todos nós aquilo que é melhor para a vida eterna. Isso é o que vale. Então, que nós não tenhamos tão pouco para ter que estar roubando. Pus na minha cabeça que se eu um dia tiver muito pouco, eu não vou roubar. Deus vai suprir de alguma maneira. Bom, esse assunto está inserido aqui. E os atos do arrogante, né? O arrogante é o contrário do humilde, aquele que acha que... O arrogante é também egoísta, normalmente, né? Vocês devem estar vendo uma pulseira, isso aí é do acampamento. Eu não estou agora entrando numa nova moda. Aliás, essa pulseira aqui são, na verdade, duas, né? Agora estão vendo, são duas. É para poder entrar e sair de lá, etc. Então a humildade é uma coisa positiva, traz bênçãos, mas a arrogância, o egoísmo, etc., isso é negativo. Ele mata, porque ele concentra em si, ele é centrípeto, ou seja, tudo tem que estar contribuindo para mim, né? Ele concentra, eu é que sou importante, né? Isso não é positivo, mas eu não quero demorar nesse assunto, não quero me demorar um pouquinho mais nesse outro aqui, a lição da natureza, né? Há muito mistério na natureza, de coisas simples que são misteriosas. Por exemplo, uma coisa misteriosa, daí pesquisando esses dias até, o ronronar do gato. Sabe que o gato, quando fica perto da gente, sai lá, ron, ron, ron. Pois a ciência não sabe como é que o gato faz isso. O gato, o tigre, todos os felinos, né? Como é que eles fazem isso? Tem hipóteses.
não entendemos o ronronar do gato, né? A orientação do gato e do cachorro, principalmente, não é? Como é que pode, por exemplo, esses tempos atrás, faz bastante tempo, contam um fato que aconteceu daqui de Juí, uma família foi para a Argentina, levou o cachorro junto. Naquele tempo não tinha problema, levou o cachorro junto, foi de carroça, no tempo que não tinha automóvel assim à vontade. E foram lá uma semana ou duas lá de carroça, mais até, sei lá, atravessaram o Rio Uruguai numa balsa e chegando lá, eles estavam de espingarda, naquele tempo levavam espingarda à vontade, né? Hoje vai armado por aí para ver. E deram uns tiros de espingarda quando chegaram de alegria e o cachorro se assustou e fugiu. E sumiu o cachorro, foi a tristeza. Aí eles depois voltaram, etc. Um dia desse o cachorro chegou também. Ninguém sabe como. Atravessou o Rio Uruguai, não se sabe como, né? E chegou em casa. Alguém explica como é que um cachorro consegue achar o caminho de dá uns 300 quilômetros por aí, mais ou menos por aí. Como é que o cachorro achou em casa, né? Então na França, esses tempos aconteceu que um sujeito tinha um gato. Ele era francês, levou para o seu amigo, parece que foi na Alemanha, não sei bem. Eu tenho essa notícia guardada no meu arquivo de ilustrações. E ele tinha que ser operado, então ele levou o gato lá para mim cuidar por uns 3 meses. E um dia desse o gato fugiu e sumiu. O sujeito ligou para o seu amigo e disse: olha, lamento, fico triste, mas teu gato fugiu. Alguns meses depois o gato apareceu na casa do dono. Como foi? O gato estava um pouco mais magro, tinha algumas sarnas, mas estava bem. Como é que foi que o gato saiu da casa de um outro país para voltar para a França? Contam que foi uma distância de mais ou menos 300 quilômetros. Como? A ciência não explica, nós não entendemos. Como é que nós entender Deus? Nós não entendemos o gato, o cachorro, pombo correio. Como é que faz para achar sempre o seu destino? Como é que essas aves migratórias fazem? O peixe, o salmão, etc. Que vai, vive num lugar, volta, sobe o rio, vai lá desovar, etc. Volta e vai e volta todos os anos. Como é que eles fazem? Explica. Como? Hipóteses tem, explicações não tem. E como é que nós vamos querer explicar Deus? Né? Aqui o sábio já disse: os coelhos, as formigas, lagartixas, etc. Né? Como é que funciona isso? As formigas, como é que se organiza? As abelhas, como é que uma abelha sai voando 1 quilômetro, 2 quilômetros, etc. Acha um lugar onde tem mel, avisa as outras abelhas para ir lá naquele lugar trazer o mel. Como que faz isso? Tem mistérios em pequenas coisas, né? Mistérios em pequenas coisas. Há um Criador. Eu acredito assim. Não tem como acreditar diferente. Há um Criador que criou as coisas com esses mistérios. Um dia nós estudaremos isso, do próprio Criador. E aí entenderemos coisas maravilhosas e muitas outras ainda. E daqui 1 bilhão de anos ainda estaremos estudando. Graças a Deus, nós temos alguém que é mais que nós, que é humilde, que é poderoso e que é puro amor. Nós temos que pedir a Ele que nos transforme para que também sejamos humildes, porque vale a pena. Viveremos melhor já aqui, desde agora. Ó bom Deus, ajude-nos a sermos humildes diante de Ti e junto com as outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.